Bem-vindos ao Pode Sim 101. Vamos falar, nosso tema hoje é justiça e moralidade. Bem, a gente está hoje no segundo programa da nossa série, onde a gente vai estudar a escala espírita, a compaixão e desenvolvimento moral, certo? O tema central da nossa série é compaixão e empatia. Hoje a gente vai estudar um caso interessantíssimo e desde já indico o filme Os Miseráveis, baseado no excepcional romance do Victor Hugo. É interessante que o Victor Hugo se torna espírita, Kardec publica coisas dele na Revista Espírita. O Victor Hugo é considerado pelos franceses e por uma parte do mundo como o maior escritor de todos os tempos. Na França ele é considerado, sem sombra de dúvida, o maior escritor francês de todos os tempos. Enfim, pode ter outros, essa questão chega numa hora que é um pouco opinião, mas sem sombra de dúvida ele está entre os maiores escritores da história humana. Isso é muito claro. Tem uma ligação clara com o espiritismo, ele se torna espírita ainda encarnado, e há uma passagem muito interessante no livro Memórias no Suicida, em que ele vai na Universidade de Maria de Nazaré falar sobre arte. É muito bonito. E nessa passagem a gente pode ter uma ideia da grandeza desse espírito. Agora, se você quer ter uma ideia da genialidade dele, leia pelo menos algumas páginas do livro Os Miseráveis. É absolutamente impressionante como um escritor consegue, praticamente em cada página, falar algo inteligente, engraçado, uma ironia profunda e bem-humorada. Enfim, é um escritor para se apaixonar, sem sombra de dúvida, para quem gosta de literatura. Se você não quer ler Os Miseráveis todo, tem edições menores, a edição completa de 3.000 páginas, mas tem edições que se pega trechos, porque Os Miseráveis tem uma história principal e tem várias histórias intercaladas. Então, às vezes, o pessoal pega a história principal e coloca e condensa, dá 500 páginas em torno disso. Mas ainda assim, se você não quiser conhecer Os Miseráveis lendo, tem pelo menos 2 ou 3 excelentes filmes. Vale muito a pena assistir. Por que é que eu estou falando disso? Porque nós vamos estudar um pouco um caso sobre justiça nesse livro. Mas antes da gente começar o livro, a gente vai chamar aqui o Piaget, Jean Piaget, um dos maiores estudiosos do século XX. Ele funda um ramo da ciência chamado epistemologia genética. O nome é esquisito, mas é uma área fantástica. E o Piaget vai ter um estudo extraordinário, chamado desenvolvimento moral na criança. É preciso dizer que nós, arianos, do mundo ocidental, temos uma profunda dificuldade em aliar ciência e espiritualidade e ciência e moralidade. Tudo aquilo que vai mexer com o sentimento, dentro do possível a gente bota para fora da ciência, porque a gente não gosta de lidar com essas coisas, porque dói. A explicação disso está no módulo 1 do curso Educação Espírita, um convite à juventude. Lá a gente vai mostrar, tem a ver com a nossa expulsão de capela, etc. Emmanuel fala disso no livro A Caminho da Luz. Enfim, seja como for, é preciso muita coragem de trazer esses temas para dentro do que se chama de ciência, tradicionalmente. E o Piaget trouxe e foi profundamente contestado, mas o fato é que, depois de quase, 70, 80 anos de pesquisa tentando contestar, as pesquisas confirmam a ideia do Piaget sobre moralidade. O que é que o Piaget traz? Há uma evolução moral. É isso que o Piaget coloca e prova com testes de laboratório, com pesquisas. Eu não vou falar do livro dele aqui, é um livro extraordinário, um pouco técnico, é verdade, mas ele descreve em detalhe as experiências com as crianças. Eu acredito que em algum momento em que a gente possa aprofundar um tema, a gente vai trazer o livro dele. Mas, então eu vou fazer aqui, gente, um resumo dos conceitos do Piaget. Mas o que eu posso dizer, no espaço que a gente tem aqui no programa, é que são livros, que é um livro que vai tratar de dezenas de experimentos práticos com crianças. E é muito interessante, porque ele vai justamente mostrar o juízo moral, o desenvolvimento do juízo moral. O título do livro do Piaget é O Juízo Moral na Infância. Então ele vai mostrar que a capacidade de julgamento moral vai mudar de acordo com a idade.
E aí, assim, é o teste, né? É um teste de laboratório feito em algumas crianças, depois foi replicado em milhares de crianças do mundo todo. E se confirmou. Então a gente hoje pode falar cientificamente que a moralidade se desenvolve. Há uma evolução. Então vamos lá. O Piaget, nesse livro, ele vai destacar 3 etapas principais. Cada etapa tem várias características. No livro ele mostra como as pesquisas apontaram essas etapas. Infelizmente, né, não vamos entrar em tudo. Mas assim, o que é que eu vou dizer? Quais são as 3 grandes etapas? A anomia, a heteronomia e a autonomia. A anomia, detalhe, né? Todo mundo passa por essas fases. O que você vai ter é alguns espíritos reencarnados passam delas mais rápido, outros demoram mais. Então a anomia é em torno de 5 anos. Você vai ter indivíduos que com 3 anos já superaram a fase de anomia, você vai ter indivíduos com 9 anos que não superaram. Todos os espíritos repetem o processo evolutivo. Isso é uma coisa fantástica que a gente não estuda muito no espiritismo. A gente repete o processo evolutivo toda vez que reencarna, né? No caso da moralidade, uns mais lento, outros mais rápido. Só para a gente entender isso, está no módulo 1 do curso, gente, que está no blog. Só para a gente entender a profundidade disso, quando a gente reencarna, a gente repete 1 bilhão de anos da nossa história. Isso também é comprovado do ponto de vista até de referência científica. Então a gente repete a fase réptil, a gente repete todas as fases da evolução, o feto dentro do útero da mãe repete. Então não é um chute e não é um acidente o que o Piaget descobriu. Está integrado na estrutura do universo. Tá certo? A gente depois vai aprofundar esses temas, né? Com um tempo, né? Estamos no 100, quem sabe até o 300, a gente vê tudo. Mas é só para a gente entender que o que está se falando é o que está na estrutura do universo, não é opinião. A religião sabe, se aprofunda os conceitos, a ciência sabe, se aprofunda os conceitos, a filosofia sabe, porque a filosofia também fala disso, né? Se aprofunda os conceitos. Então, na filosofia, vai se usar o seguinte termo, né? Que a ontogênese repete a filogênese. Quer dizer, o que é a ontogênese? Desenvolvimento do ser. A filogênese, desenvolvimento da espécie. Então, o indivíduo vai repetir toda a história da espécie. Então, eu estou colocando isso para a gente entender que a descoberta do Piaget, na verdade, é apenas a mesma coisa vista de um ângulo diferente. Né? A filosofia fala, a religião em profundidade, né? O que muitos chamam de doutrina secreta, né? A religião mais profunda fala, e o que o Piaget está aprovando em laboratório. Há um processo evolutivo. Existem etapas que todos nós vivenciamos. Indo para os conceitos do Piaget. A anomia, até os 5 anos, quer dizer que não existem regras, né, no sentido de elaboração, o indivíduo busca a sua satisfação. Ele age em função de uma satisfação. Na heteronomia, que é em torno, né, eu já expliquei tudo aqui, é em torno, é só para dar uma referência, dos 5 aos 10 anos. Na verdade, há diferenças de estudo, né? A maioria dos autores, pelo menos que eu consultei, e o próprio Piaget não vai ser preciso, também precisa dizer isso, mas na verdade, já se aproximando dos 14 anos. Né? Assim, é um período, né? Hoje é complicado definir a adolescência, mas em torno de 12 anos da adolescência, a gente vai ver isso, uma superação maior talvez com 14 anos. Né? Porque não é, acordei com 10 anos, mudou, não é assim. Então, o que acontece? Vai chegar próximo dos 14. O que é a heteronomia em termos de conduta moral? O indivíduo obedece regras, mas ele vai ter uma postura que é o quê? A regra tem que ser cumprida na risca. O que é certo independente de qualquer situação. O que é errado independente de qualquer situação. Né? Então isso é muito importante, quer dizer, não há flexibilização de regra. Um exemplo social de heteronomia que bateu muito de frente com Cristo. A regra dos judeus da época do Cristo, não estou falando dos judeus de hoje, dos judeus da época do Cristo em relação ao sábado. Né? Porque qual é a essência da regra? É tirar um dia para se vincular mais profundamente a Deus. Aí se começou a criar um bocado de regrinha. Então você não pode ajudar ninguém, você não pode fazer nada porque é sábado.
independente de qualquer situação. O Cristo avaliava, disse, não, o sábado é importante, né, no sentido da busca de Deus. Mas você não poder ajudar uma pessoa morrendo na sua frente, você não poder curar alguém como Cristo o fez. Então, a lógica da heteronomia é a lógica da regra rígida. E outra coisa que é principal para mim, que eu quero destacar. Na heteronomia, a autoridade é externa. Porque o papai disse, porque a mamãe disse, porque o juiz disse, porque a lei diz assim. Quer dizer, a fonte da autoridade é sempre externa. Então, o indivíduo que está na fase da heteronomia, a fonte de autoridade é externa. Porque está escrito na Bíblia. Porque está escrito na lei. É sempre uma fonte rígida, clara, objetiva e externa. Qual é a fase seguinte, né? Vocês devem estar perguntando, que o Piaget coloca. A fase da autonomia. A autonomia, ela não vai considerar apenas a regra, ela vai considerar o contexto. Porque uma regra certa num contexto pode ser errado em outro. Né? Então, é entender. Vou pegar um exemplo bem banal, né? Diz o bom senso, diz a regra, que você não deve, por exemplo, o indivíduo está sofrendo um corte, você não vai botar qualquer pano em cima para tampar o corte. Tem que botar um pano limpo, adequado, uma gaze. Digamos, regra de saúde, regra de primeiros socorros. Mas você está andando na rua e alguém está sangrando profundamente ou você está sangrando muito. E não tem um pano limpo, desinfetado para colocar. O que é que você faz? Você pega o pano que tem da blusa e coloca. Porque, mas a regra diz que tem que ser um pano, tem que ser uma gaze. Sim, mas não tem. Então, a capacidade de flexibilizar isso de acordo com o contexto. Na autonomia, o indivíduo considera a regra, mas considera o contexto. E na autonomia é o principal. A fonte da regra é interna. Exemplo bem claro, né? O exemplo que eu falava quando eu trabalhava com professores trabalhando nessa disciplina. Existem indivíduos que, se estiverem, por exemplo, na sala de aula, né, que trabalhava com professores de escola, eles não vão quebrar a lâmpada da sala. Porque eles sabem que é errado, é uma regra externa, e eles sabem que vai ter uma punição. Então, a referência do indivíduo heterônomo é sempre externa. Ele não faz porque a regra diz que é errado e possivelmente vai ter uma punição. Mas se ele estiver sozinho, ele quebra a lâmpada, ele quebra a carteira. Porque a fonte, quando a nossa fonte de regra é externa, a tendência é, na hora que eu não sou punido, eu desobedeço. O indivíduo autônomo, ele obedece a uma lógica interna. Ele não vai quebrar porque ele tem a consciência de que aquele bem ali é usado por ele e por outros. Ele considera o grupo e ele considera que intimamente não é correto fazer aquilo. Então, tem pessoas que fazem o certo quando é moda. Né? É moda fazer o certo, eu faço. É moda fazer o errado, eu faço o errado. Por quê? Porque a fonte de referência dele é sempre externa. O indivíduo, quando é autônomo, daí o nome, né, autonomia, ele age por princípios que ele internalizou. Ele faz o que ele vê como certo, independente da moda. Ele faz o que ele vê como certo, independente da lei. Vou dar um exemplo muito claro. Sócrates. Sócrates foi condenado por desobedecer à lei. E ele dizia, quando uma lei é injusta, o justo é que ela seja desobedecida. Então, observe a fonte de referência. Então, a fonte do indivíduo autônomo é interna. É o certo. A fonte do indivíduo heterônomo é aquilo que dizem que é certo e que, se não for feito, vai ser punido. Então, por que eu falei do Victor Hugo no início? Porque eu vou contar um caso muito interessante, né, um dos casos centrais do livro, de toda a obra, do Jean Valjean, né, e de um indivíduo que o persegue, o Javert. O que é que acontece? Eu vou resumir bastante, vocês me perdoem, e vou contar um episódio do final do filme. Então, quem não quiser saber, antes de assistir o filme, se quiser, assista e depois volte. Ou, né, pode saber que não vai estragar o filme, apenas vai, né, você não vai ter a surpresa, mas vai ter talvez um elemento a mais de reflexão. Resumidamente, o Jean Valjean, quando criança, por uma necessidade extrema de fome e de doença, rouba um pão.
vai para a cadeia. Ele, né, não tem noção da situação, como é que funciona o sistema judicial, e quando ele já está perto de ser liberto, ele foge. Então ele é pego de novo, ele foge de novo e ele é pego de novo. Resultado, ele passa, eu não lembro de cabeça, mas em torno de 15, 20 anos preso nessas confusões. E o Victor Hugo, ele usa uma frase que para mim é genial, né? De uma ironia e de uma inteligência belíssima, né? Ele diz assim: Jean Valjean, em sua imaginação ignorante, achava que 20 anos de cadeia por um pão era um pouco demais. Porque no fundo foi o que aconteceu, né? Ele era punido porque fugia, mas no fundo a causa era um pão. O fato é que nesses períodos, uma certa feita ele foge, adquire outra identidade, né? Começa a vida como trabalhador, é uma pessoa que trabalha muito, é um indivíduo extremamente criativo, começa a estudar, aprende a ler e trabalha numa indústria. Ali ele começa a inovar na indústria, se torna um grande industrial e se torna um homem riquíssimo. E ele se torna a fonte de prosperidade de toda uma cidade no interior da França. Além de gerar riqueza na cidade, ele é um patrão extremamente generoso. Além de ajudar outras pessoas que não trabalham para ele. Então, ele se torna um modelo de moralidade verdadeira e real. Ele traz riqueza, traz bem-estar, ajuda os funcionários, é justo, é honesto, ele não gasta dinheiro à toa, com farra, tem uma vida extremamente simples. A meta da vida dele é gerar o bem-estar para as pessoas. E todo mundo que cruza o caminho dele, ele ajuda. Só que o Javert, né, que é um homem da justiça, continua perseguindo ele. Né, achando e investigando e mudando de cidade em cidade, ele quer encontrá-la a qualquer custo. E o fato é que eles se cruzam algumas vezes, só que nunca o Javert ia achar que o Jean Valjean adota outro nome, né, era aquele famoso e rico e industrial e benfeitor. O fato é que o Javert começa a suspeitar, mas no meio da trama uma outra pessoa é presa e se acha que é ele, né? Que é o Jean Valjean. E esse homem ele sabe disso, e esse homem foi preso em outra cidade e vai ser condenado. E aí o Jean Valjean entra num profundo conflito, né? E é uma parte belíssima. E se você quer ler só um trecho do livro Os Miseráveis, lê esse trecho. Assim, a capacidade do Victor Hugo de escrever um conflito psicológico é algo impagável. Assim, eu nunca vi ninguém escrever tão bem sobre um conflito emocional. E toda aquela coisa, né? Me entrego, não me entrego, mas se eu tiver solto eu faço muito mais bem, e a justiça, que eu só roubei um pão e já paguei, né, com décadas da minha vida, etc, etc, etc. Eu vou ter que contar isso, porque faz parte dessa narrativa. O Jean Valjean resolve se entregar, é entregue, vai preso, obviamente perde tudo que tem, né? Depois ele sai, há uma revolução. Nesse conflito da revolução, o Javert é preso pelos revolucionários e é condenado a morrer. E o Jean Valjean está entre os meios do revolucionário. E o Jean Valjean diz: pode deixar que eu vou matar o Javert. Ele me perseguiu a vida toda, é a hora da desforra. Leva ele para o mato, digamos assim, para um local afastado para executá-lo. Dá um tiro para cima e manda o Javert ir embora. Só que o Javert é o homem da moral heterônoma. Daí a gente, né, trouxe esses dois casos. Ele é o homem da moral externa. Ele é o homem da moral, a regra tem que ser cumprida a qualquer custo. Ele não tem capacidade, porque ele ainda não está no nível de moralidade de autonomia, de flexibilizar a partir de um valor mais profundo. Né? Por isso que eu disse, é para se chegar nessa fase em torno dos 14 anos, mas muita gente não chega. Piaget vai dizer isso. Né? A maioria chega. Muitos não chegam. Né? Então ele é o homem não, está aqui escrito, a punição é essa, independente de qualquer coisa, independente do histórico, independente do arrependimento, ele tem que pagar. Tem gente até que pensa que Deus é assim. E os espíritos dizem, não é assim.
o espírito se arrependeu, ele já é socorrido, ele não vai ter que pagar, né, aquele coisa mesquinha. Jesus já dizia, o amor cobre a multidão de pecados. Jesus já estava ensinando essa moral de autonomia. Não é a quantidadezinha da heteronomia. Não, matou 10 pessoas, tem que morrer 10 vezes. Não, você tem que amar. Não precisa morrer. Não precisa ser assassinado. Ame que os seus pecados, né, estão perdoados. A multidão dos seus pecados se desfaz. Então, o que é que acontece? O Javé não consegue viver com isso. Né? Ele não consegue que alguém haja com ele de forma autônoma. E aí, ele vai, eu não vou contar, ele vai viver um intenso conflito. Como é que o Javé vai lidar com essa moral generosa do Jean Valjean? Ele que é um fiel seguidor da moral da heteronomia, do olho por olho. A moral heterônoma é a moral do olho por olho. Está escrito na lei, você tem que pagar, paga, independente de qualquer circunstância. Ah, roubou R$1, tem que pagar, independente se você roubou R$1 de maldade, para deixar outro com fome, ou se você é rico, ou se você está passando fome, desesperado, está com um filho doente em casa e aquele R$1 vai ajudar em alguma coisa. Essa é a moral da heteronomia. Não, roubou R$1, paga tanto de punição, sem considerar nada. Certo? E o Jean Valjean é o exemplo perfeito de uma moral autônoma. Né? Ele foi capaz até de perdoar o cara que estragou a vida dele. Então, fica esses dois exemplos para a gente poder refletir, pensar, né? E depois a gente vai continuar nessas nossas reflexões sobre compaixão. Né? A gente está fundamentando o caminho para compreender a compaixão. Não posso deixar de anunciar que teve um continuador do Piaget, que desenvolveu muito mais do que 3 estágios. Porque a autonomia é isso, mas quando esse outro pesquisador pensava, e como é que eu explico um Gandhi? Né? A moral dele não é só uma autonomia, tem muito mais detalhes, tem muito mais sutilezas. Né? Não tem diferença de um indivíduo maduro e de um Gandhi, de um indivíduo maduro e de um Cristo? Né? Então, esses 3 estágios foram o início, e esses estágios foram bastante desenvolvidos por outros estudiosos. Nós vamos caminhar para lá, para a gente chegar, para a gente conseguir pavimentar uma estrada, montar um quadro maior que dê uma visão clara do que é compaixão. Um grande abraço, um grande beijo. Vamos para a nossa segunda etapa. Paz do Cristo no coração de todos. Precisamos fortalecer nossa fé, nossa esperança, nossa caridade. Gostei muito, filhos, muito do tema de hoje. Vocês podem já começar a entender. Quando se fala de amor, de moralidade, não é coisa vazia, sentimento de fingimento, sentimento tolo, não. O amor, meus filhos, é a estrutura da vida, não é uma coisa em vão. Quando vocês veem uma casa, vocês sabem, existe uma estrutura que sustenta. Ferro, cimento, pedras. Isso é estrutura. O amor é o ferro, é o cimento e as pedras que sustentam o universo. Muito importante entender isso. Para sair da compreensão infantil. Ah, amor é só falar coisinhas. Amor é dar um presentezinho. Não é isso. Amor é uma estrutura tão poderosa que sustenta as galáxias. Isso é amor, meus filhos. E eu fico muito feliz. Hoje vocês deram um passo muito importante. Se vocês entendem que existe uma estrutura dentro de vocês, uma estrutura que permite pensar de um jeito ou de outro, uma estrutura mais inteligente, mais ampla, ou uma estrutura mais limitada de moralidade. Entendam isso, porque a partir disso, nós desencarnados iremos falar muitas coisas para vocês. Mas é importante que vocês entendam os conceitos centrais,
para que não se espantem e nem achem que nós estamos dizendo coisas agradáveis. Não, isso é tolice, não gosto disso. Dizemos coisas reais, explicamos coisas que existem, falamos de coisas poderosas, que regem estrutura não só da sua vida, mas de todos os seres vivos e seres que vocês acham que não têm vida. Não apenas neste mundo, mas em todas as dezenas de dimensões espirituais. Não apenas nas dezenas de dimensões espirituais do vosso mundo, dos sistemas solares e dos bilhões de universos que existem. Então, filhos, tentem entender isso, estudar essas pessoas que são citadas, planejar para que vossa compreensão se amplie passo a passo com um estudo sistematizado. Muito importante entender tudo isso, porque passo a passo iremos sentir e compreender um pouco mais a grandeza de Deus, Pai e Criador. Muito feliz, filho, porque muitos de vocês compreenderam. Nós continuaremos e traremos coisas maravilhosas, porque nosso Pai é maravilhoso e tudo que sai de seu ser e se desenvolve, só se desenvolve, porque na verdade ele nunca saiu, continua nele, em dimensões distintas. Falaremos disso passo a passo, para que vocês possam entender. Não existe caos. Uma ordem profunda rege tudo, e se vocês permitirem, essa ordem conduzirá vocês à felicidade plena. Muita paz de um amigo espiritual. Nem um pouco? Porque tá